Olá, queridos alunos do estado de Rondônia. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de ensino religioso. Aula essa que é destinada para você, caríssimo aluno do 7º ano. E então, está gostando das aulas? Hoje nós vamos trabalhar uma temática bastante interessante que diz respeito à nossa vida. Vamos ver o que nós temos para a aula de hoje? Na aula de hoje sobre ensino religioso, vamos trabalhar sobre a temática o projeto de Deus. Qual é o projeto de Deus em nossa vida? Então, dentro disso, nós vamos ver o que nos diz o livro Gênesis, ou seja, aquele primeiro livro da Bíblia, o que ele nos diz? Vamos verificar algumas situações desse livro. E uma outra temática que iremos abordar hoje é sobre o propósito de Deus sobre todas as coisas. Quando fala todas as coisas, também diz respeito a mim e a você. E aí, qual é o propósito que Deus tem para cada um de nós? Vamos tentar entender melhor, porque dentro dessa temática nós vamos ver dois assuntos. O primeiro do livro de Gênesis, mas não vamos ver todo o livro, vamos falar ali sobre a criação. Quando Deus cria as coisas. Vamos tentar compreender melhor como que se dá a criação de Deus. E o segundo momento é verificar qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Vamos lá então? Então olha só, o projeto de Deus. Qual é o projeto de Deus para a vida de cada um de nós? Temos a seguinte história. História narrada a partir do livro de Gênesis. O que nos diz esse livro? Tal é a história da criação dos céus, olha só, a criação dos céus e da terra. Temos o seguinte, o primeiro livro da Bíblia que a gente conhece é o livro do Gênesis. Ele nos fala sobre a origem, isto é, o início de tudo, e afirma que tudo foi criado, olha só, afirma que tudo foi criado por Deus e que tudo é bom, pois tem sua origem em Deus, e Deus viu que tudo era bom. Pessoal, a gente vai estar falando aqui sobre a criação, que Deus criou as coisas. Deus, olha só, não foi o homem, nada, é Deus. Tudo aquilo que existe foi criado por Deus. E vamos tentar jogar isso para o nosso cotidiano, para a nossa vida? Para a minha relação com as pessoas, com a natureza, com tudo aquilo que Deus criou? Vamos começar a pensar desse jeito, a minha relação para com a criação de Deus? Como que eu estou me relacionando com a criação de Deus? Como que se dá essa relação? Eu estou cuidando daquilo que Deus criou ou não? Analise você, aí no teu cotidiano, no teu dia a dia, como é que se dá essa relação? Você cuida da criação de Deus? Das pessoas, dos animais, da natureza, dos rios, lagos? Estamos cuidando ou estamos destruindo a criação de Deus? Vamos começar a analisar esse ponto? Vamos lá? Então, olha só, Gênesis 1 nos ensina, olha só, Gênesis capítulo 1, que Deus, olha só, ao criar, ele não precisa de nada. Deus, ao criar todas as coisas, ele não precisa de nada, apenas da sua palavra. Deus cria por meio de sua palavra. E Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus cria tudo a partir do nada, pois Deus é a origem de tudo. Então temos aí a seguinte questão. Deus não precisa de nada para criar as coisas. Ele cria tudo através da sua palavra, da sua vontade. Então é interessante analisar esse primeiro momento. Deus cria tudo a partir do nada, ou seja, então Deus, ele quer que as coisas existam. E como que se dá isso? Através da sua palavra, daquilo que ele quer. Então a palavra de Deus, ela transforma.
Como a gente sabe, a gente ouve na Bíblia, Deus é narrado várias coisas de Deus para cada um de nós, para nossas vidas, para a humanidade. E de que forma é narrado? Através da palavra de Deus. Deus se manifesta na vida do homem através de sua palavra, ou seja, a palavra de Deus tem poder. É através dela que todas as coisas acontecem em nossa vida. Então a gente tem que ouvir a palavra de Deus. Vamos tentar entender, compreender a palavra de Deus, ok? Vamos continuar então no texto. E olha só. Deus viu aqui no 2, no segundo, Deus viu que tudo era bom. Toda a sua criação era boa. Deus é bom, cria por amor e tudo que vem de Deus é bom, porque foi feito com amor. A criação de Deus, ela é boa. A natureza em si é boa. Tudo que existe é bom, porque tudo vem de Deus. Se Deus ele é bondade, se Deus é amor, é perdão, é a compaixão, então tudo o que vem de Deus é bom. Não, se eu disser que alguma coisa que Deus criou é ruim, eu estarei mentindo, porque Deus criou tudo e tudo era bom. Se a gente for pegar a Bíblia, for começar a analisar cada situação, cada capítulo, cada versículo, a gente vai entender que Deus criou tudo por amor e que toda a criação de Deus é boa. Olha só, toda a criação de Deus é boa, porque Deus é bom, Deus cria por amor, porque Deus é o próprio amor. Então, tudo isso nos remete à criação de que Deus, quando cria as coisas, cria com amor, com sabedoria, porque Deus é a sabedoria. Então, tudo isso vai fazendo com que a criação de Deus, tudo aquilo que Ele vai criando no universo, no nosso meio, aqui na Terra, é bom. Vamos voltar lá para o texto para analisar mais alguns fatos. Então, tudo o que existe, tudo aquilo que foi criado por Deus, é bom. Olha só, agora vamos aqui para a criação, para esse momento da criação do Sol e da Lua. Somente, olha só, somente no quarto dia, olha só, no quarto dia é que Deus cria o Sol e a Lua para presidir o dia e a noite, de modo que, por dia, podemos entender que Deus criou tudo em etapas. Então, no quarto dia, Deus cria o Sol e a Lua. Mas a gente tem o costume de dizer, temos o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Então, numa roda de conversa, vamos supor, quando eu falo, me remeto ao termo dia. Que dia é hoje? Eu estou me referindo àquele momento que é o dia inteiro, as 24 horas do dia. Então, não é somente o dia quando existe o sol, mas é aquele momento do dia, porque quando a gente fala dia, eu estou me referindo a um determinado momento. Agora, quando eu falo durante o dia, predomina o sol e durante a noite predomina a lua, já é uma outra situação. Então, eu tenho a separação do dia e da noite. Mas quando eu me refiro ao dia, eu posso estar me referindo àquele período de 24 horas que se dá um dia. Um dia desses eu irei te visitar. Eu irei na tua casa te visitar. Ou, por exemplo, vamos marcar um aniversário do João. O aniversário dele vai cair, vamos supor, numa terça-feira. Então, vamos marcar para o sábado. Então, o aniversário do João vai ser num determinado dia da semana que se dará num sábado. Então, já fica essa situação. Então, temos essa convenção de que existe o dia e a noite, mas também existe aquele conceito de que o dia, me referindo àquele momento que tem 24 horas, ao dia inteiro, ok? Então, olha só, vamos voltar lá para o texto. Então, Deus cria o sol e a lua no quarto dia. E Ele
dar continuidade. Primeiro é criado o reino mineral, depois vem o reino vegetal, o reino animal, e como parte deste, depois de uma reflexão do próprio Deus, o que vai acontecer? Olha só, primeiro surge o reino mineral, o vegetal, o reino animal, e depois do reino animal, como um complemento, vem o homem. Olha só, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Pessoal, olha só a palavrinha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso é um versículo bíblico. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas a questão é, quando Deus fala façamos a nossa, Ele está se referindo a quem? É somente Ele? Ele poderia dizer, eu farei o homem a minha imagem e semelhança. Mas não, é façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso quer dizer que ali está presente a Santíssima Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, está se referindo também à Santíssima Trindade que está presente em Deus. Deus é uno e ao mesmo tempo Ele é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, por isso que ali está presente as seguintes palavras, façamos o homem a nossa imagem, ou seja, a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que com uma diferença, a Santíssima Trindade ela é perfeita, a humanidade não, a humanidade erra. Eu tenho os meus erros, cada um de vocês também tem os seus erros, mas também temos os nossos acertos. Nós somos seres imperfeitos, buscamos a perfeição. E onde é que se encontra a perfeição? Em Deus, na Santíssima Trindade. Ou seja, buscamos a perfeição. Quando eu digo eu quero ser perfeito, é como se eu dissesse eu quero ser perfeito que nem a Deus, mas eu só vou conseguir alcançar a perfeição em Deus. Não é que um dia eu serei perfeito, nunca vou ser. Mas eu tenho que desejar isso para a minha vida, porque quando eu desejo isso para a minha vida, eu estou direcionando a minha vida para Deus e não estarei me afastando dele, porque existem essas duas situações. Eu posso direcionar a minha vida para Deus ou posso me distanciar dele completamente. Vai depender das minhas escolhas. Então, quando eu quero buscar a perfeição, eu só consigo buscar isso em Deus, ou seja, direcionar a minha vida para Deus. Apesar de que eu nunca serei perfeito, mas temos o desejo de melhorar. Ou seja, quando eu sinto esse desejo de melhorar aquilo que eu sou, melhorar a minha relação para com as pessoas, com a criação de Deus, eu estou buscando a Deus, certo? Vamos continuar lá? Então Deus cria o homem como a sua obra-prima, a quem Deus confiou o cuidado e o governo de tudo. E Deus observou que tudo é muito bom. Pessoal, seguinte, olha só, Deus cria o homem e dá a ele, olha só, Deus não diz, você vai comandar sobre a terra, você vai ser o Todo-Poderoso na terra, não. Deus dá ao homem o direito de governar e cuidar de toda a sua criação. É isso que eu falei lá no início. Nós estamos cuidando da criação de Deus ou estamos destruindo-a? Vamos analisar esse pequeno ponto. O que é que eu estou fazendo com a criação de Deus? Eu estou cuidando ou não? Quando fala da criação de Deus, é de tudo. Principalmente de nós, seres humanos. Estamos cuidando da criação de Deus, que é a humanidade, que são os animais, que são os rios, os lagos, as florestas. Nós estamos cuidando, estamos preservando ou simplesmente estamos destruindo a criação de Deus? Vamos começar a analisar isso? Reflita, ok?
Vamos voltar lá? Por fim, olha só, Deus descansa da criação e confia o cuidado de tudo aquilo que ele criou ao homem. E quando Deus descansa? Foi no primeiro dia, no segundo, foi no terceiro ou foi lá no sétimo dia? Então Deus descansa da criação e confia o seu cuidado ao homem. Olha só, o homem tem o dever de cuidar da criação de Deus. Agora depende do ser humano manter e fazer crescer tudo o que Deus entregou sob seu domínio. O homem tem que cuidar da criação de Deus. Mas, infelizmente, sabemos que o homem pecou e, com isto, não consegue corretamente governar o que Deus criou. Através do pecado, o homem conheceu aquilo que é errado. E a partir daí, o homem vem errando. Até hoje, pessoal. Erramos, temos os nossos erros. Eu sempre costumo dizer que nós erramos bastante para acertar uma vez ou outra. Porque quando a gente acerta, a gente não fica com aquela alegria imensa. Então, eu julgo que nós, seres humanos, é que nem aquela passagem bíblica. O homem peca 70 vezes 7. Que Deus fala. O próprio Jesus Cristo fala. Nós, seres humanos, pecamos diariamente nós pecamos. Que pergunto para ele, quantas vezes eu peco? 7 vezes ao dia? Será que eu peco só pouquíssimas vezes durante o dia? E o próprio Jesus fala, não, multiplica isso vezes 70. Vai ser o valor que nós erramos diariamente. Agora joga isso para toda a nossa vida. Quantas vezes nós erramos? E quantas pouquíssimas vezes nós acertamos em nossa vida? E esses acertos são o que deve prevalecer em nossa vida. Por isso que eu falei ainda agora, devemos buscar a Deus para melhorar a nossa conduta. Não que nós um dia chegaremos a ser perfeitos, porque somente Deus ele é perfeito. Mas nós, pessoal, nós devemos melhorar a nossa vida. Devemos melhorar a nossa situação. E como vamos melhorar? Como? Cuidando de tudo aquilo que Deus criou. É uma das propostas da aula de hoje, fazer com que cada um de nós possamos refletir como que é a minha relação para com a criação de Deus, com tudo aquilo que Deus criou, incluindo nós seres humanos. Será que eu estou errando para com o outro? Quando eu persigo alguém, quando eu tenho raiva de alguém, quando eu tenho ódio, quando eu começo a fazer intriga com alguém, eu estou me referindo a alguém que foi criado por Deus, a uma criação de Deus. Então, se eu estou agindo de má fé para com a criação de Deus, eu estou me distanciando de Deus. Então, vamos começar a refletir sobre todos esses nossos erros e buscar melhorar a nossa vida. Vamos fazer essa tarefa? Melhorar os nossos... Não melhorar os erros, mas corrigi-los para sermos pessoas melhores, certo? Vamos voltar lá para o texto para ver algumas outras situações. Olha só, assim nós devemos cuidar bem de tudo, pois tudo é dom de Deus e para uso do ser humano. Olha só, tudo é dom de Deus para ser usado pelo ser humano. Esse texto é do padre João Rosa. Agora vamos ver o propósito de Deus sobre todas as coisas. Ao criar todas as coisas, Deus sempre teve um propósito, um objetivo. E conosco não é diferente. Deus também tem um propósito para cada um de nós. Olha só.
a palavrinha não. Não fomos criados por Deus para simplesmente vivermos da maneira como quisermos. Não é de qualquer jeito. Ele, Deus, tem planos para cada um de nós. Planos estes que cabe a nós realizarmos segundo a vontade de Deus. Quando eu falo segundo a sua vontade, eu estou me referindo à vontade de Deus e não à minha vontade. Não é a minha vontade que deve prevalecer, mas sim a vontade de Deus. Eu é que sei que pensamento tenho de vós. Olha só, é como se Deus estivesse dizendo isso para mim. Eu é que sei que pensamento tenho de vós. E você pode imaginar então que pensamentos e planos Deus tem para você? Quais são os pensamentos que Deus tem para cada um de nós? Você já refletiu sobre isso? Vamos começar a refletir sobre qual é o plano de Deus para a minha vida? Eu procuro refletir isso diariamente. Qual é o plano de Deus que Ele tem para mim, para a minha vida? E você, qual é o plano que Deus tem para você? Vamos refletir sobre isso. Reflita. Essa é uma tarefinha que eu vou deixar para vocês. Reflita sobre o plano de Deus em tua vida. E olha só, a gente vai encerrando a nossa aula aqui, mas eu aviso já, não deixem de fazer atividade relacionada a essa aula. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.